Olá, meus amados irmãos, em Jesus, um bom dia para todos nós, uma excelente manhã de quinta-feira. Estamos aqui com o nosso coração aberto a Jesus para mais um momento de reflexão do Evangelho segundo o Espiritismo. Este momento que todos nós reservamos alguns minutinhos do nosso dia para estarmos aqui juntos, abrindo as portas da nossa alma para os doces ensinamentos do Evangelho e para os grandes ensinos do Cristo. Como é bom nós partilharmos desse momento de aprendizado para nossa alma, de esperança e também de uma forma para nos ajudar no aprimoramento interior, para a gente ajudar a caminhar um pouquinho mais rumo ao progresso espiritual. Então sejam todos muito bem-vindos e, aliás, esse é o nosso tema de hoje, meus irmãos. O que nós podemos fazer para poder nos ajudar na nossa caminhada de melhoramento interior? Sabe, meus irmãos, existem muitos caminhos, muitas formas, diversas maneiras da gente se melhorar. Ou seja, sair dessa encarnação um pouquinho melhores do que quando a gente adentrou. Existem vários caminhos, várias formas. Jesus aí derramou pra gente diversas maneiras e caminhos pra gente se melhorar interiormente. Mas, meus irmãos, hoje aqui a gente vai compartilhar uma que talvez a gente não pense muito sobre ela, porque ela dói no nosso coração pensar sobre ela, mas é uma forma que, se a gente trabalhar no nosso interior, nós conseguimos dar um passo rumo ao progresso, um passo no caminho de Jesus. E essa forma, meus irmãos, de melhoramento que todos nós podemos realizar é o perdão, é a indulgência, é a tolerância, é a paciência para aqueles que nos fizeram ou nos fazem mal. Meus amados irmãos, com frequência que nos dias atuais, as almas ainda nutrem muito rancor, muito desejo de vingança. Isso ainda acontece. Talvez não um desejo de vingança como acontecia há séculos atrás, onde tudo era literalmente olho por olho, dente por dente. Se alguém era ferido, ia lá e feria também o próximo, fisicamente. Até então, nos séculos atrás, isso era muito comum. Os duelos, o guerrear, não é mesmo? Hoje em dia a gente já caminhou um pouquinho no progresso, mas a gente continua ainda, meus irmãos, guardando muito rancor. Muitas vezes, aquele que nos faz mal ou fez algo que nos magoou, geralmente a gente diz que jamais vai perdoar esse irmão. Olha, talvez a gente já pode ter dito isso ou ouvido já essa afirmativa, porque é muito comum. Olha, eu jamais vou perdoar esse irmão, essa pessoa. Ou senão a gente geralmente afirma que ele nunca vai mudar, ele nunca vai se transformar, nunca vai ser melhor, então eu não vou perdoar, não vou ser indulgente. Geralmente a gente pode já ter dito isso, ou também já ter ouvido, meus irmãos, porque é algo comum. Estamos aí num planeta de provas e expiações, somos todos ainda inferiores, não é mesmo? Então muitas vezes, quando somos feridos emocionalmente, sentimentalmente, geralmente a gente afirma que não vai perdoar, guarda esse rancor, não é mesmo? Como se o outro ele fosse eternamente mal, eternamente ruim. E geralmente a gente diz, olha, ele não vai mudar, ele não vai se transformar, então não vou perdoar. Infelizmente, eu digo que infelizmente a gente ainda pode vir a pensar dessa forma. Mas, meus irmãos, teve uma fala aí na nossa passagem do Evangelho segundo o Espiritismo de hoje, uma afirmativa que chamou muito a minha atenção. E até vai ajudar a gente a abrir um pouquinho o nosso olhar, um pouquinho mais de compreensão, quando a gente guarda muito rancor. Uma forma nova para a gente pensar aí. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, olha só que interessante o que é nos colocado. Quanto àqueles que já nos fizeram mal, nos fazem mal, aqueles que nos perseguem, tá bem? Olha o que é colocado. Primeiramente, se sabe que a maldade não é o estado permanente dos homens. Que a maldade, ela decorre de uma imperfeição temporária. Assim como a criança se corrige dos seus defeitos, o homem mau reconhecerá um dia os seus erros e se tornará bom.
Meus irmãos, essa afirmativa aqui, ela é um bálsamo para o nosso coração se a gente está guardando muito rancor. Porque geralmente a gente guarda o rancor porque não queremos perdoar. Geralmente a gente guarda a mágoa porque não queremos desculpar ou enxergar o outro de uma forma um pouquinho mais compreensiva e indulgente, não é mesmo? Porque a gente acha que o outro não vai mudar, que ele vai errar de novo, que ele vai nos magoar de novo, então a gente não perdoa. E aí olha o que o Evangelho nos diz. Primeiramente, a maldade não é um estado permanente do homem. Que assim como a criança se corrige dos seus defeitos, o homem mau reconhecerá um dia os seus erros e se tornará bom. Meus irmãos, olha só, ninguém viverá eternamente no erro. Ninguém será eternamente maldoso. Todos nós mudamos, todos nós nos melhoramos. E meus irmãos, isso aqui é um bálsamo para a gente perdoar, para a gente ser mais indulgente, porque da mesma forma que nós erramos e melhoramos, o outro também, ele pode errar e se melhorar, meus irmãos. Ninguém fica no erro eterno. Todos nós temos oportunidade de mudar, de melhorar, e Deus concede essa oportunidade para todos. Meus irmãos, Deus, nosso Pai, ele não tem os preferidos, os eleitos dele, ou seja, esses aqui se tornarão bons, aqueles outros não, eles vão ficar no erro eternamente, na maldade eternamente. Jamais. Deus, ele concede a mesma chance de mudança para todos nós. Para todos. Todos temos chance de nos melhorar, de mudar. Todos temos chance, meus irmãos, de reencarnar e estar aqui, aprendendo com a nossa jornada, nos melhorando. Todos temos chances de melhorar. Por isso, meus irmãos, não afirmemos com o nosso coração rancoroso que aquele ali não vai mudar, aquele ali não vai se transformar, pois sim, ele vai se transformar, ele irá mudar. Todos nós mudaremos interiormente um dia. Todos nós nos transformaremos em almas melhores, um passinho por vez. Só que cada um de nós tem seu tempo. Então a gente não pode, meus irmãos, julgar que o outro jamais vai mudar, jamais vai melhorar. Ele vai, meus irmãos, no tempo certo. Olha, quanto a isso, queria até trazer aqui a questão 116 do Livro dos Espíritos. Essa questão ela é sensacional, meus irmãos. E ela tem harmonia aqui para a gente refletir ainda mais sobre isso. Olha só, na questão 116 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec faz a seguinte pergunta. Haverá espíritos que se conservem eternamente nas ordens inferiores? Ou seja, há espíritos, nós, vamos colocar nós aí, será que há alguma ordem que a gente vai ficar sempre inferior? Será que há alguns irmãos nossos que estão fadados a serem inferiores eternamente? Ou seja, aos melhores e aos inferiores? Bom, os bons espíritos vão dizer claramente que não. Todos se tornarão perfeitos. Olha isso, meus irmãos. Todos nós nos tornaremos perfeitos. Um dia, cada um a seu tempo, cada um na sua caminhada. E olha só, os espíritos bons acrescentam nessa resposta. Mudam de ordem, mas demoradamente, porquanto, como já doutra vez o dissemos, um pai justo e misericordioso não pode banir seus filhos para sempre. Pretenderias que Deus tão grande, tão bom, tão justo, fosse pior do que vós mesmos? Olha que interessante isso aqui. Os espíritos dizem assim, olha aí na terra, um pai misericordioso, um exemplo de pai justo e misericordioso aqui na terra. Ele pode ter diversos filhos, ele não vai banir nenhum filho dele, vai sempre acolher. Independente, meus irmãos, da conduta. Um pai justo aqui na terra, um pai misericordioso, vai sempre acolher o filho, tentar ensinar, tentar mostrar um caminho, não desiste do filho. E aí os bons espíritos falam, olha, Deus, que é tão grande, que é tão bom, que é tão justo, não seria diferente. Deus jamais exclui alguém. Deus jamais, meus irmãos, condena alguém ao erro eterno, à maldade eterna. Deus é justo, bondoso, misericordioso e concede a
todos nós chances de nos purificarmos e sermos um dia perfeitos. E esse ensinamento, meus irmãos, eu digo que é uma luz para todos nós sermos um pouquinho mais indulgentes, tolerantes e aprendermos a perdoar. Aprendemos a perdoar aqueles que nos fizeram mal. Aprendermos a perdoar, meus irmãos, as faltas, as falhas que nos feriram, que foi do próximo. A gente aprender a perdoar. Porque ninguém está fadado à maldade e ao erro eterno. Todos nos transformamos. Todos. Então esse é um olhar muito misericordioso para nós termos, que quando alguém nos fizer mal, a gente pensar, olha, esse irmão um dia vai melhorar, ele vai mudar um dia. Ô meus irmãos, Jesus, em suas últimas palavras lá na cruz, o que ele disse? Deus, Pai, perdoa-lhes, pois eles não sabem o que fazem. Olha o ato que todos nós fizemos, meus irmãos, de crucificar ao Cristo. Tem maldade maior que essa? Que nós, todos nós, provavelmente compactuamos com isso? Teve maldade maior que essa da nossa humanidade? E o que Jesus fez? Pai, perdoa-lhes. Eles ainda não sabem o que fazem. Ainda não se transformaram. Estão caminhando ainda. Da mesma forma, quando alguém nos machucar interiormente, fizer algo que a gente fique chateado, perdoemos, meus irmãos. Sejamos um pouquinho mais tolerantes, é exemplo de Jesus. E pensemos que Deus tem que nos perdoar todo dia, porque a gente também falha todo dia, meus irmãos, a gente comete alguma coisinha que vai contra o caminho de Deus, não é mesmo? Que seja um pensamento, um desejo, uma conduta. Se Deus tem que nos perdoar aí frequentemente, por que nós não poderíamos perdoar o nosso próximo? Perdoar, aprender com esse erro e modificar, não é mesmo? Então que a gente possa levar esse ensinamento no nosso coração, ser um pouquinho mais indulgente, um olhar um pouquinho mais caridoso para com o próximo. Isso nos ajuda muito, meus irmãos. Olha só, esse é um caminho que pode nos ajudar no nosso melhoramento. Um pouquinho mais de indulgência, perdão, um pouquinho mais de compreensão. Bom, meus amados irmãos, essa nossa mensagem, que a gente vai encerrar ela aqui nesse momento, ela foi inspirada no capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, lá no item 5. Esse trecho que nós trouxemos do Evangelho segundo o Espiritismo, que a gente leu aqui, é dessa passagem, meus irmãos. Nós convidamos a todos a leitura também completa dela. Bom, lembremos que essa nossa mensagem também é da nossa querida Casa Espírita, Luiz Gonzaga, da Cidade de Luminares, para todos nós que aqui estamos presentes. Fiquemos em paz, fiquemos com Jesus, uma excelente quinta-feira para todos nós. Que assim seja.